Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band Campinas. Já a participação dos nossos telespectadores pelo Facebook, também pelo Twitter. Parece que choveu na região das represas lá, região de Bragança Paulista, Atibaia. Antes, deixa eu ver o tempo aqui em Campinas. As imagens do céu da nossa cidade nessa tarde de segunda-feira. Como é que tá, hein? Hoje de manhã tinha céu nublado, até choveu um pouco aqui na nossa região, né? Como é que tá agora, hein? Temperatura, imagem tá aqui, olha. O céu parcialmente encoberto, o sol aparece entre as nuvens aqui em Campinas. 23 graus de temperatura, caiu bem a temperatura, hein? 23 graus de temperatura agora, a umidade está lá em cima, na casa dos 89%. Podia cair uma chuva significativa, aquela chuva constante, hein? Para ajudar a melhorar a condição dos nossos afluentes, do rio Atibaia, dos nossos reservatórios. Uma pena é que, infelizmente, né, a gente tem aí ainda chuvas abaixo da média histórica dessa época do ano. Acho que está algo em torno de 30% abaixo da média histórica, né? É pouca chuva para aquilo que a gente realmente precisa. Parece que choveu na região das represas, em Bragança Paulista. Tem imagens publicadas agora há pouco na internet, não é isso? Nós vamos ver essas imagens. Acho que é a Avenida José Gomes da Rocha Leal. Essa avenida aí é uma avenida importante lá de Bragança Paulista e, ao que tudo indica, chuva na região da represa, né? Chuva na região da represa. Essas já são imagens do nosso Angelito Neto, ou Felipe Pereira? Essa é a imagem da internet, é isso? Da Renata Leal, é isso? Imagens da internet mostrando lá a avenida com água. Aliás, choveu bastante em Bragança Paulista. Apesar dos estragos, né? Apesar dos estragos, o que a gente vê aí é uma chuva importante para uma região que está sofrendo com a falta d'água. Agora, se choveu em Bragança Paulista, choveu também na área das represas do Sistema Cantareira. E é essa chuva importantíssima que pode, pelo menos, dar um respiro para o Sistema Cantareira, que caiu de novo no fim de semana, chegou a 5%, né, do seu reservatório, 5%, isso já contando volume morto que já foi usado. Nós só temos 5% de tudo que tem de água lá no Sistema Cantareira. Só isso, né? Essa é a chuva na região do Cantareira. Que bom, velho, que bom, que boa notícia essa chuva forte na região do Cantareira. No entanto, é importante lembrar que nem que chovesse aí, eu acho que 15 dias desse jeito aí na sequência ia ser suficiente para recompor o Sistema Cantareira. Longe disso, hein? Longe disso. Nem que chovesse lá 15 dias sem parar, ia ser suficiente para resolver alguma coisa no Sistema Cantareira, porque a situação é realmente muito complicada. Mas já é uma boa notícia, pelo menos para dar um alívio, né? E para lembrar você que a situação é grave, que nós precisamos economizar e cobrar das autoridades obras, medidas para a garantia do abastecimento à nossa população. E é uma crise hídrica que não estoura só do nosso lado, não. A crise hídrica afeta todo mundo. As empresas podem demitir porque podem ter que reduzir a produção, as empresas podem ter, além de outros problemas com os próprios funcionários. Pode faltar comida, gente, porque a água, né, é o alimento, a água é importantíssima para as produções de vegetais, hortifrutis como um todo, né? E as indústrias, muitas delas já intensificaram o reaproveitamento da água, estão seguindo as restrições para o uso dos rios. Mesmo assim, se a estiagem se prolongar, como no ano passado, o setor já conta, infelizmente, com as demissões. Eliette Zanotti é quem traz os detalhes para a gente. É a crise da água, tá aqui, ó. Olho na notícia. De acordo com as regras de contingenciamento do Departamento de Água e Energia Elétrica, quando a vazão do rio Atibaia chegar a 3,5 metros cúbicos por segundo, as indústrias terão que reduzir em 30% a captação. Já na bacia do Camanducaia, a restrição é para a vazão de 1,5 metro cúbico por segundo. Hoje, 16 mil empresas recebem água da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Na região metropolitana de Campinas, 77 dependem do rio Atibaia, 79 do Jaguari e 38 do Camanducaia. A crise hídrica ainda afeta a Grande São Paulo. Se somadas as duas, são 60 mil estabelecimentos que empregam 1,5 milhão de trabalhadores. Elas detêm 60% do PIB do estado e metade do emprego industrial paulista.
Por enquanto, as chuvas têm mantido a água na calha do rio. O que mais preocupa a indústria é o período de estiagem. A partir de abril, as precipitações, que já estão abaixo da média, devem diminuir. E aí sim, piorar a situação e trazer grandes impactos para o setor industrial. O impacto econômico e social disso é muito grave, porque isso pode realmente gerar desemprego, pode gerar desabastecimento, pode gerar inflação. Você imagina se uma refinaria de petróleo, que é a principal do país, para de produzir. Nós vamos ter que importar gasolina, nós vamos ter gasolina mais cara, diesel mais caro, nós vamos ter que paralisar a produção, porque ela recebe petróleo do Brasil inteiro. Segundo o Ciesp, a indústria tem intensificado o reuso da água no processo de produção, além de economizar e reduzir o volume antes utilizado. Uma das soluções seria permitir a transferência da outorga para tirar água de outras fontes, como, por exemplo, poços artesianos e córregos, sempre que for deflagrado o estado de restrição. Não é uma nova outorga, é a mesma outorga, mas que elas possam captar de outra fonte e que isso seja desburocratizado, porque isso está demorando hoje de 1 a 3 anos para sair uma autorização de outorga. Tem empresa, nós temos histórico de empresas até com 3 anos esperando outorga. Então, era preciso que tudo isso fosse agilizado para coibir, para impedir que um dano maior aconteça. Outro dia me perguntaram pelas redes sociais o seguinte: ô Salomão, por que não param de usar água na indústria? Uai, se parar de usar água na indústria, vai parar a indústria. Se parar a indústria, não vai ter emprego. Se não tiver emprego, vai ter desemprego. Por consequência, muitos pais de família aí podem não ter condição de sustentar os seus filhos, sabe? Então não é uma questão simples de ser resolvida. Não é uma questão simples de ser resolvida. Não é para a indústria e deixa a água para abastecer as casas. Não é bem assim. Nós precisamos trabalhar de maneira conjunta, né, e com inteligência para poder superar esse período crítico. O que a gente precisa cobrar é, sem dúvida nenhuma, alguma posição das nossas autoridades. Que, aliás, diga-se de passagem, demoraram muito para agir. Porque no ano passado eu passei o ano de 2014 inteirinho aqui. Gente, não está na hora de racionar. Gente, não está na hora de reduzir. Gente, não está na hora de reduzir a captação de água do Cantareira. E ninguém falou nada. Diz que tinha água para todo mundo. E a água acabou, chegou o ano de 2015. Estamos vivendo um período caótico. E olha, eu sinceramente fico extremamente preocupado. Hoje o prefeito Jonas Donizete, numa entrevista que eu ouvi, eu não me recordo onde eu ouvi essa entrevista, mas hoje eu ouvi essa entrevista, exatamente, Felipe, meu amigo Flávio Paradella, hoje de manhã. E o prefeito Jonas Donizete dizia o seguinte, que não vai ter racionamento aos moldes do que está sendo ventilado lá na região metropolitana da capital, onde faltaria água por 5 dias e outros 2 dias teríamos abastecimento. Pelo menos aqui na região de Campinas, graças ao que existe hoje, né, com o rio Atibaia, as medidas não seriam tão drásticas assim. No entanto, o racionamento não está descartado. Até porque no ano passado, no período crítico, a cidade de Campinas já experimentou 11 dias sem água. E, teoricamente, a condição estava melhor do que a condição desse ano. Estava melhor do que a condição desse ano. Então, quer dizer, o ano passado nós já experimentamos aquilo que a cidade de Campinas